Olá! Na aula de hoje, você vai aprender algumas estratégias de leitura que, quando utilizadas, podem facilitar a compreensão de um texto. Você também vai familiarizar-se com os adjetivos possessivos e aprender a responder perguntas de sim ou não com respostas curtas, usando o verbo to be. Vamos lá? Abra o seu livro e acompanhe comigo. Então, os objetivos da unidade estão aqui, né? As competências que você tem que desenvolver, né? Ao final da aula, por exemplo, você poderá compreender informações específicas presentes em pequenos textos, fazer perguntas sobre atividades de trabalho, etc. Bem, aprender a utilizar estratégias de leitura para pequenos textos, para leitura e compreensão de pequenos textos. Aqui vale destacar o seguinte, né? Quando a gente fala em compreensão de texto, a gente tem aqui 3 elementos fundamentais para que haja realmente essa compreensão do texto. O que você precisa? Você precisa ter conhecimento linguístico. Okay? Conhecimento linguístico. Ou seja, o conhecimento da língua. Importante. Não importa o quanto, mas você tem que ter um conhecimento da língua. Você também vai precisar utilizar na compreensão de um texto do seu conhecimento de mundo. É importante que você leve por texto todo o seu conhecimento de mundo. Tá? Então, esse conhecimento linguístico mais o conhecimento de mundo não basta. Há algo mais que vai te ajudar, que vai facilitar para que você compreenda o texto. Então, que é exatamente esse terceiro item, que são estratégias de leitura. Ok? Então, conhecimento linguístico, conhecimento de mundo e estratégias de leitura. Então, nós temos aqui um texto que a gente consegue ter essa noção do que é o conhecimento de mundo, o que é o conhecimento linguístico que você precisa e quais estratégias podem contribuir para que você compreenda esse texto, né? Como conhecimento de mundo, por exemplo, você tem aqui, ó, o Mark Zuckerberg, muitos já ouviram falar, não é? Você tem aqui, ele tem, o que ele foi, ó? Co-fundador, co-founder do quê? Do Facebook, ok? Como conhecimento linguístico, a gente tem aqui o verbo to be várias vezes, ó, a gente tem, o que a Priscilla tinha, né? Ela é uma American Philanthropist and Pediatrician. O Mark Zuckerberg é o quê? Co-fundador e CEO do Facebook. Enfim, como conhecimento de mundo aqui, vocês têm várias palavrinhas que vocês conhecem, que vocês já viram nas unidades 1 e 2, tá? E que vão ajudá-lo também na compreensão do texto. E aí a gente tem também algumas estratégias. Então, quais são essas estratégias? Algumas que a gente vai ver assim muito rapidamente. Por exemplo, palavras cognatas, palavras que se parecem com palavras em português e que de repente, por exemplo aqui, billion é um cognato. Então você já sabe que o billion pode ser uma palavrinha cognata. Existem falsos cognatos, tá? Mas, então aqui, ó, bilhão, ótimo, né? Que mais aqui? Initiative, ó, iniciativa, filantrópico, político. Então, aqui são palavrinhas cognatas, palavrinhas muito parecidas com o português. E aí também vocês aproveitam as palavras que vocês conhecem, as palavras cognatas, não é? Que mais? Por exemplo, algumas pistas tipográficas. O que a gente tem aqui, ó? 1,6 bilhões do quê, ó? Tá? Então, você sabe que isso aqui é uma cifra, você sabe que aqui é um percentual. Tá? Então, tudo isso ajuda e faz com que vocês possam compreender melhor o texto. Não há necessidade de se conhecer
todas as palavras do texto. Não. Muitas vezes, palavras que vocês não conhecem, vocês podem utilizar o contexto para tentar identificar o significado dessa palavra. Tá bom? Depois a gente tem algumas videoaulas específicas para reading strategies, que são estratégias de leitura, que nós vamos indicar para vocês. Muito bem. Dando sequência, com relação aos possessivos, aos adjetivos possessivos. Então veja essa relação aqui, ó. A gente tem she is Priscilla Chan. Mark Zuckerberg is, ao verbo to be de novo aqui. Então, ela é a Priscila. O Mark Zuckerberg é o quê? É her husband. Husband, marido. Marido de quem? Her, dela. Então, esse adjetivo possessivo, her, ele está se referindo a ela. Ok? Então, o correspondente a ela vai ser her, que é dela. Ok? Muito bem. A outra frase aqui. Chan is from Braintree. Então, ele é de Braintree. But é uma conjunção adversativa, mas her parents are ethnic Chinese refugees. Então, her parents. Então, parents é um falso cognato, olha. Esse parents aqui, na verdade, é um falso cognato. Parents não é parentes. Parents são os pais, ok? Parentes são relatives em inglês. Parents é um falso cognato. Está aqui um exemplo de falso cognato. Então, os pais de quem? Os pais dela, her. E esse her, esse é dela, está se referindo a quem? Ó? A Chan. Então, vamos aproveitar aqui para falar um pouquinho dos possessivos. Então, eu tenho o pronome eu. Qual é o possessivo correspondente a eu? Meu, minha, que vai ser my. Então, my pode ser meu, minha, meus, minhas. Então, observe que para os possessivos não há diferença em termos de gênero e número, tá? Singular igual plural, masculino igual feminino. Então, vamos lá. Correspondente a você, seu, sua, vai ser your. Correspondente a ele. Como é que é dele? No caso aqui sim, né? Dele, você vai ter o his. No caso, ela, dela vai ser her. Aqui. Depois, no caso do it, que é um neutro, né? A gente vai ter o its. Muito bem. No plural, nós. Como é que é nosso, nossa, nossos, nossas, our. Seus, suas, your. E o correspondente a eles ou elas vai ser their. Their. Então, my, repitam que isso ajuda, tá? Quando vocês repetem aí, repitam comigo. My, your, his, her, its. Our, your, their. Our, your, their. Muito bem. Então, dando continuidade aqui. A gente tem outro exemplo aqui com they. They plan to donate 99% of their Facebook shares. Olha que interessante essa frase aqui. Vamos dar uma analisadinha nela aqui, ó. Palavras que vocês conhecem. Eles. Agora, que nós acabamos de ver deles, né?
E agora vamos ver essas palavrinhas aqui. Que será? Será que a gente consegue entender essa oração? Vamos ver. Eles o quê? Eles plan. Donate. Pode ser um cognato. Donate 99% dos shares da Facebook. Então olha só. Será que dá certo? Eles planejam doar 99% das shares da Facebook. O que pode ser essas shares da Facebook? Que palavrinha daria certo aí? Cadeiras? Não. Casas? O que faria sentido aí? Shares. 99% das shares do Facebook. Por que não ações, não é? Participação, ações. Então, essas shares, como se fossem ações, né, do Facebook. Ok? Muito bem. E o importante aqui, com relação a essa ideia, né? Ele se refere ao they. Então, eles, deles. Eles, deles. É o possessivo referente a eles. Então, nessa tabelinha, a gente tem novamente os pronomes, os pessoais, né? E a correspondência com os adjetivos possessivos. Então, I am Priscilla, my name is Priscilla. Então, esse my aqui, ó, se eu estou dizendo que eu sou fulano, meu nome é tal, está se referindo a eu. You are the CEO, your company is Facebook. Olha só, você é o CEO do Facebook, sua empresa, your company é o Facebook. He's Priscilla's husband. He's Priscilla's husband. Ele é, esse aqui no Priscilla's husband, esse apóstrofo S aqui, que está no Priscilla, também nós vamos ver futuramente, tá? Que ele indica o seguinte, que husband é marido da Priscila, ok? Isso aqui não é o verbo to be, aqui é o verbo to be. Então, ele é o marido da Priscila. His name is Mark Zuckerberg. O nome de quem? O nome dele. Então, esse dele se refere a ele. She's Mark's wife. Ela é a esposa, a wife, a esposa do Mark. Então, o nome de quem? O nome dela é Priscila. Aqui o it's se referindo aqui a esse it, o our se referindo ao we, né? E o their se referindo ao they. They have a company. Their company is Facebook. Tranquilo? E aqui uma observação importante, né? Não há variação de número, portanto, não tem singular e plural, e não há variação de gênero, eles podem ser usados tanto para o masculino quanto o feminino. E são usados sempre na frente de um substantivo para indicar posse. Ou seja, se eu tenho aqui car, para eu indicar que esse carro é meu, this is my car. Né? Então, ele é usado antes do substantivo. Your book, seu livro. Tá? Então, está aqui sendo usado antes do substantivo. Então, agora aqui vamos falar um pouquinho de respostas curtas, né? Lembra que nós vimos lá no início? Você vai aprender a responder perguntas utilizando respostas curtas, como o verbo to be. Ok? Então, se eu pergunto assim para você, Is Paul your brother? Olha só a pergunta, ó. Is Paul your brother? Então veja que essa pergunta eu tenho aqui, ó. Paul é o sujeito. Aqui é o verbo. Por que o verbo está antes do sujeito? Porque está na interrogativa. Então, o Paulo é your brother, seu irmão. Como é que eu faço para responder isso de forma bem curta? Então, se for uma resposta curta, afirmativa, você vai dizer yes, aí você vai usar aqui o sujeito. Quem é o sujeito? Ó? É o Paul. Né? Aí você pode substituí-lo pelo pronome. Yes, he is.
e para aqui. Não, ele não é meu irmão. No, he isn't. Então é exatamente o que está aqui, ó. Tá? Geralmente usamos respostas pontuais para responder a maioria das perguntas, seja o motivo para essa objetividade. Então, da mesma forma, para perguntas que requerem resposta de sim ou não. Então, aqui a gente está falando exatamente dessas perguntas de sim ou não, que são as short answers. Outro exemplo aqui, ó. Are they your colleagues? Yes, they are. Parou no verbo to be aqui, ó. Is Mary your assistant? Substitui Mary por she, ó. No, she isn't. She is my boss. Aí você complementa. Ela é sua assistente, sua auxiliar? Não, não é. Ela é minha chefe. Tudo bem? Tranquilo? Facinho, né? Então, lembrando que depois a gente vai disponibilizar também para vocês aulas específicas para estratégias de leitura. Por hoje é só. Até a próxima.